6 meses depois de enterrar meu marido, eu o vi vivo num supermercado. Deixe isso afundar por um momento. 6 meses inteiros, 180 dias de luto, 180 noites acordando às 3 da manhã, afogada em lágrimas, procurando o corpo dele ao lado do meu na cama. 180 dias vestindo preto como uma viúva respeitável deve vestir. 180 manhãs preparando café só para perceber que estava fazendo para 2, por hábito, porque 43 anos de casamento não se apagam em meia dúzia de meses. 6 meses chorando por um homem que estava vivo, escolhendo feijão no supermercado, respirando, sorrindo, vivendo outra vida. Eu estava em Campinas, São Paulo, empurrando meu carrinho pelo corredor dos grãos. Era uma terça-feira de manhã. Lembro exatamente. Terça-feira, 22 de agosto, 10h30 da manhã. Estava pensando no que fazer para o jantar daquela noite vazia. Mais uma refeição sozinha. Mais uma noite assistindo televisão sem ninguém para comentar o programa. Mais uma noite onde o silêncio da casa pesava tanto que eu quase não conseguia respirar. Foi quando olhei para cima e meu coração literalmente parou. Um homem estava ali, parado no corredor, a 3 metros de mim, segurando um pacote de feijão preto, virando a embalagem nas mãos daquele jeito meticuloso, verificando o prazo de validade, comparando preços. Aquele gesto que eu tinha visto milhares de vezes. Milhares. O rosto. Aquele rosto que eu conhecia melhor do que o meu próprio. A postura levemente curvada para a frente, porque ele sempre teve problema de coluna. A forma como ele inclinava na cabeça para o lado direito quando estava concentrado. E a cicatriz. Meu Deus! A cicatriz na sobrancelha esquerda. Pequena. Mas ali. Clara como o dia. Era Rogério, meu marido, o homem que eu tinha enterrado num túmulo de mármore em Sorocaba. O mesmo homem por quem chorei até perder a voz nos 3 primeiros dias. O mesmo homem que eu jurei amar até que a morte nos separasse. Só que a morte não nos separou, porque ele estava ali, vivo, respirando, segurando feijão como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse passado 6 meses destruída. Como se não existisse um túmulo com o nome dele gravado em mármore. A garrafa de azeite que eu estava segurando escorregou da minha mão. Caiu em câmera lenta. Explodiu no chão. Vidro para todo lado. Azeite se espalhando pelo piso branco e frio. O barulho ecoou pelo supermercado inteiro. As pessoas viraram. Uma funcionária começou a caminhar em minha direção com uma placa de piso molhado. Eu nem percebi, só vi ele. Corri. Tropecei nos cacos de vidro. Meu pé pisou em azeite e eu quase caí. Uma mulher tentou me segurar. Eu me desvencilhei. Continuei correndo. As pessoas olhavam, julgavam, cochichavam. Não me importei. Rogério! Minha voz saiu em um grito. Estridente, desesperada, quebrada. Rogério, meu Deus, você está vivo! Você está vivo! Ele se virou, devagar, muito devagar, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. E quando nossos olhos se encontraram, o que eu vi no rosto dele não foi alegria, não foi surpresa, não foi confusão, não foi amor, foi pânico puro, terror, medo. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto ficou branco. A mão que segurava o feijão tremeu. Por uma fração de segundo, ele não conseguiu esconder. Por uma fração de segundo, eu vi a verdade ali. Ele me reconheceu, sabia exatamente quem eu era. E então veio a mentira. Desculpe, senhora. A voz. Meu Deus do céu. A voz era dele. Cada entonação, cada timbre. 43 anos ouvindo aquela voz todos os dias. 43 anos acordando com aquela voz, fazendo amor ouvindo aquela voz, brigando com aquela voz. A senhora está enganada. Meu nome é Eduardo. Eduardo Menezes. Eduardo Menezes. Como se trocar de nome pudesse apagar décadas de casamento. Como se eu fosse uma estranha qualquer na rua. Como se eu não conhecesse cada centímetro daquele corpo melhor do que ele mesmo. Não.
Eu avancei e segurei o braço dele. Forte. Minhas unhas se cravaram na pele dele. Eu precisava tocá-lo. Precisava confirmar que ele era real. Rogério, sou eu, Helena, sua esposa. Sua esposa por 43 anos. O que está acontecendo? Por que você está fingindo que não me conhece? Por que você me fez acreditar que estava morto? Ele tentou puxar o braço. Eu segurei mais forte. Pessoas começaram a nos cercar, a formar um círculo, esperando o show, o drama, a loucura pública de uma mulher que claramente tinha perdido o juízo. Senhora, por favor. Ele olhava ao redor, nervoso, apavorado. A senhora precisa me soltar. Eu não conheço nenhuma Helena. Nunca vi a senhora na minha vida. A senhora está me confundindo com outra pessoa. Mas eu vi. Eu vi nos olhos dele, a forma como ele piscava rápido quando estava mentindo, um tique nervoso que ele tinha desde que o conheci, a forma como a veia do pescoço dele pulsava quando estava sob pressão. "Olha para mim!" eu gritei. As pessoas ao redor sussurravam. Tiravam celulares para filmar. "Olha nos meus olhos e me diz que você não me conhece. Me diz que você não passou 43 anos casado comigo. Me diz que você não me prometeu amor eterno. Me diz." Ele desviou o olhar. Não conseguiu me encarar. E foi nesse momento que eu soube, com absoluta certeza. Não era confusão. Não era um sósia. Não era minha mente pregando peças. Era ele. E ele estava mentindo. Olhei para baixo. Para o pescoço dele. Puxei a gola da camisa levemente e ali estava, aquela pequena mancha de nascença, do lado esquerdo, logo abaixo da orelha, a mesma que eu costumava beijar todas as manhãs, a mesma que eu tinha traçado com os dedos milhares de vezes, a mesma que estava gravada na minha memória como se fosse um mapa. Meus olhos desceram para cima para a mão esquerda dele, a mão que segurava o feijão, o dedo mindinho, torto, ligeiramente torto. Quebrado quando ele tinha 16 anos jogando futebol com os amigos do bairro. Ele sempre reclamava que doía quando ia chover, sempre massageava aquele dedo nas noites frias. "Essa mancha no pescoço", eu disse com voz baixa agora, perigosamente baixa. "Você tem desde que nasceu, e esse dedo mindinho, quebrado em 1978. Você tinha 16 anos. Foi um jogo de futebol no campo do Jairo, e essa cicatriz na sobrancelha, queda de bicicleta, 1982. Precisou levar 5 pontos. Vi o pavor nos olhos dele crescer, porque ele sabia que eu sabia. Não havia como negar. Não para mim. "Rogério", eu sussurrei. "Eu sei que é você, eu sei." Ele deu um passo para trás, depois outro. Largou o feijão no chão. A senhora precisa de ajuda." "Sinto muito pelo seu luto, mas eu não sou seu marido." E então ele virou e saiu andando, rápido, quase correndo, empurrando pessoas. Abandonou o carrinho. Abandonou tudo. Foi direto para os caixas, passou reto, direto para a saída do supermercado. Fiquei ali, parada, tremendo, enquanto uma funcionária chegava com papel toalha para limpar o azeite, enquanto um segurança se aproximava me perguntando se eu estava bem, enquanto as pessoas ao redor já estavam postando vídeos nas redes sociais, a louca do supermercado, a viúva que enlouqueceu. Eu tinha 2 opções naquele momento. Podia desmaiar ali mesmo, podia acreditar que estava ficando louca, que o luto estava me fazendo ver coisas, que 6 meses de solidão tinham finalmente quebrado minha sanidade. Ou podia confiar no que meus olhos viram, no que minhas mãos tocaram, no que meu coração reconheceu. Algo dentro de mim acordou naquele instante, algo que tinha estado adormecido por décadas, algo feroz, algo que se recusava a ser tratado como louca. Eu não estava louca. Ele estava vivo. E eu ia descobrir por quê. Saí do supermercado cambaleando. O segurança tentou me seguir, mas eu acenei que estava bem. Cheguei no estacionamento. Procurei. Procurei desesperadamente entre os carros. E então vi
Um carro branco velho, um Gol branco anos 90 com amassados na porta traseira. Ele estava abrindo a porta do motorista. Corri até meu carro, entrei, liguei o motor. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Mas esperei, observei. Quando ele saiu da vaga, eu saí atrás. Mantive distância. 3, 4 carros entre nós. Aprendi isso assistindo séries policiais na televisão, sozinha. Naquelas noites intermináveis de viuvez. Nunca imaginei que usaria essas técnicas para perseguir meu próprio marido. Meu marido morto, meu marido vivo. Não sei quanto tempo dirigi. Perdi a noção. Campinas, depois Sumaré, depois Hortolândia. Bairros que eu não conhecia, ruas que nunca tinha percorrido. Ele dirigia com calma, sem pressa, como alguém que estava voltando para casa depois de fazer compras, uma rotina normal, uma vida normal, uma vida sem mim. Finalmente ele parou. Uma rua residencial tranquila, árvores nas calçadas, crianças brincando mais à frente, uma rua de bairro comum, de classe média baixa, e uma casa verde claro, simples, bem cuidada, com vasos de flores na varanda, uma bicicleta infantil jogada no gramado, uma mangueira enrolada perto da porta, uma casa onde alguém vivia, onde uma família vivia. Estacionei 3 casas adiante, do outro lado da rua, observando. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Minhas mãos suavam. Fiquei ali, esperando, sem saber o quê. A porta da frente da casa verde claro se abriu. Antes mesmo que ele saísse do carro, uma mulher apareceu. 50 anos, talvez. Cabelos curtos, pintados de loiro. Não era bonita. Era comum, normal, usando um avental floreado, como se tivesse estado na cozinha. Ela sorriu quando o viu, um sorriso largo, caloroso. O tipo de sorriso que só se dá para alguém que se ama há muito tempo. Ela correu até ele e o beijou, no rosto. Um beijo rápido, casual, rotineiro. O tipo de beijo que se dá depois de 20 anos de casamento, não de paixão nova. E então vieram as crianças, 2 crianças, um menino, uma menina. O menino devia ter 7 anos, talvez 8. A menina era menor, 5, talvez 6. Eles saíram correndo da casa, gritando, rindo. Vovô! Vovô! Aquela palavra me atingiu como uma bala. Vovô! Eles o chamaram de vovô. Meu marido, o homem que eu tinha enterrado, estava sendo chamado de vovô por crianças que eu nunca tinha visto na vida. Crianças que não eram netas do meu filho. Crianças que não tinham o meu sangue. Ele se abaixou, abriu os braços. As crianças se jogaram nele. Ele girou a menina no ar. Ela riu. Ele riu. O menino se agarrou à perna dele, todos rindo. Uma cena de família perfeita, de amor, de normalidade. Uma cena que me excluía completamente. Eles entraram na casa, todos juntos. A mulher de braços dados com ele. As crianças pulando ao redor. A porta se fechou e eu fiquei ali, no meu carro, do outro lado da rua, sozinha, tremendo. Tremendo tão forte que meus dentes batiam. As lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza, não eram lágrimas de luto, eram lágrimas de raiva, de fúria, de algo que estava se partindo dentro de mim e se transformando em outra coisa. Se ele estava vivo, então quem morreu? Quem foi que eu enterrei naquele caixão de mogno que custou R$18.700? Quem foi que eu velei durante 2 noites inteiras na funerária em Sorocaba? Quem foi que eu coloquei flores no túmulo todo domingo durante 6 meses? Quem era o corpo dentro daquele caixão lacrado? Porque agora eu me lembrava, o caixão estava lacrado, e eles me disseram que era melhor assim, que tinha sido um acidente muito violento, que o corpo estava irreconhecível, que eu não ia querer ver. Que seria melhor guardar a última imagem bonita que eu tinha dele. E eu aceitei, porque confiava, porque era minha família dizendo isso, porque meu filho, meu único filho Henrique, estava ali segurando minha mão e dizendo que era melhor assim,
que eu precisava ser forte, que ele cuidaria de tudo. E ele cuidou. Cuidou de me enganar. Cuidou de me enterrar viva em mentiras. Dirigi de volta para Valinhos naquela noite sem lembrar de nada do caminho. Não sei como cheguei em casa. Meu corpo estava no automático. Minha mente estava em outro lugar. Presa naquela casa verde claro, naquelas crianças rindo, naquele beijo casual, naquela palavra, vovô. Cheguei em casa quando já era noite. Estacionei torto na garagem. Entrei pela porta dos fundos. Não acendi todas as luzes, apenas o mínimo. Fui direta para a sala. Para o armário grande de madeira onde eu guardava os álbuns de família. Abri tudo. Despejei tudo sobre a mesa da cozinha. Fotos, centenas de fotos, 43 anos de casamento documentados em papel fotográfico amarelado pelo tempo. Casamento, lua de mel, nascimento do Henrique, aniversários, natais, viagens, churrascos, formaturas, uma vida inteira em fotos. Peguei meu celular. Abri as fotos que tinha tirado escondida naquela tarde. Ampliei, imprimi numa impressora velha que eu tinha no quarto de costura. Coloquei lado a lado na mesa, a cicatriz na sobrancelha, exatamente no mesmo lugar, no mesmo ângulo, do mesmo tamanho. A mancha de nascença no pescoço, idêntica, forma de feijão, cor de café. O dedo mindinho torto, na mesma mão, no mesmo ângulo. A forma como ele sorria, um lado da boca subindo mais do que o outro. O jeito como ele inclinava a cabeça quando estava pensando, a postura levemente curvada. Era ele. Cada centímetro, cada detalhe, cada marca. Era ele. Mas então comecei a ver outras coisas. Coisas nas fotos antigas. Coisas que antes pareciam normais e agora pareciam estranhas. Fotos onde ele estava olhando para longe, como se estivesse pensando em outro lugar. Fotos onde o sorriso não chegava aos olhos. Fotos onde ele estava ali fisicamente, mas ausente emocionalmente. Quantas vezes ele tinha dito que precisava fazer uma viagem de negócios? Quantas vezes tinha saído para ver fornecedores e voltado 2 dias depois? Quantas vezes tinha chegado em casa tarde, com desculpas sobre trânsito e reuniões que se estenderam? Quantas vezes eu tinha acreditado porque era mais fácil do que duvidar? Lembrei das últimas semanas antes da morte. Ele tinha ficado estranho, distante, irritado. Dizia que era estresse das lojas, que as vendas estavam caindo, que ele precisava resolver uns problemas com fornecedores. Mas eu me lembrava de uma noite, 3 semanas antes do acidente. Ele estava no computador, tarde da noite. Eu tinha acordado para beber água. Passei pela sala. Ele fechou a tela rápido demais, nervoso demais. Disse que estava vendo umas coisas do trabalho. Outra noite. 1 semana antes, ele estava no celular, mensagens, muitas mensagens. Quando perguntei quem era, ele disse que era o Henrique, coisas das lojas. Mas na hora do jantar, o Henrique tinha ligado para falar sobre outro assunto e tinha dito que não tinha falado com o pai o dia todo. Todos os sinais estavam ali, debaixo do meu nariz, e eu não tinha visto, ou não tinha querido ver. Fiquei sentada naquela mesa a noite inteira, olhando fotos, comparando, lembrando, conectando pontos que antes pareciam isolados e agora formavam uma imagem clara. Ele tinha planejado isso, planejado me deixar, mas não queria se divorciar, porque divórcio significaria dividir patrimônio, dividir as lojas, dividir a casa, dividir décadas de trabalho. Então ele escolheu morrer. Ou melhor, escolheu me fazer acreditar que tinha morrido. Quando a claridade do dia começou a entrar pela janela da cozinha, peguei o telefone. Meus dedos tremiam. Liguei para Henrique. Tocou 5 vezes antes dele atender, voz grossa de sono. Mãe, que horas são? São 6 da manhã. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Preciso que você venha aqui, agora. Mãe, é terça-feira. Eu tenho reunião às 9. Posso passar depois do almoço? Agora. Henrique! Minha voz saiu num grito, rouca,
desesperada, mas firme. Houve uma pausa. Mãe, você está me assustando. O que aconteceu? Seu pai está vivo. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, do tipo que diz mais do que 1000 palavras. Mãe! A voz dele mudou. Ficou cuidadosa. Controlada. Mãe, você teve pesadelo? O luto pode causar... Eu vi seu pai ontem, gritei. No supermercado em Campinas. Ele está vivo, usando outro nome, vivendo em outra casa, com outra mulher. E você vai vir aqui agora e me dizer que eu estou louca na minha cara? Outro silêncio. Eu vou aí, ele disse finalmente, a voz sem emoção. Já estou indo. Ele chegou 50 minutos depois. Entrou pela porta da frente. Viu a bagunça na mesa. As fotos espalhadas, as comparações impressas, meu rosto inchado de tanto chorar. Mãe, ele começou, com aquela voz condescendente, aquela voz que se usa para acalmar loucos. Mãe, eu entendo que você ainda está no processo de luto. É normal ver pessoas parecidas e... Senta, eu ordenei. Senta e olha essas fotos. Ele sentou, relutante. Começou a olhar, uma por uma. As comparações, os detalhes, a cicatriz, a mancha, o dedo. Vi a cor sumindo do rosto dele. É só alguém muito parecido, ele tentou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Vamos até lá, eu disse. O quê? Vamos até a casa onde seu pai está vivendo, agora. Mãe, isso é loucura. Você vai comigo, ou eu vou sozinha e faço um escândalo na porta dele. Henrique fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam vermelhos. Tá bom, ele sussurrou. Eu vou com você. Entramos no carro dele. Um BMW preto, caro. Comprado com dinheiro que eu achava que vinha das lojas. Dinheiro que era meu por direito. Dirigi até Hortolândia. Henrique ficou em silêncio o caminho todo. As mãos apertadas no volante. Os maxilares tensos. Suando. Mesmo com o ar-condicionado ligado. Paramos na mesma rua. 3 casas adiante da Casa Verde Claro. Eram quase 8 da manhã. E então a porta se abriu. E Eduardo Menezes saiu, vestindo um macacão azul de mecânico, carregando uma marmita. Aquelas marmitas térmicas de trabalhador. Beijou a mulher loira na boca. Acenou para as crianças que observavam da janela. Entrou no Gol branco. Deu ré. Eu olhei para Henrique. Ele estava branco. Completamente branco, como se todo o sangue tivesse saído do corpo dele de uma vez. Os lábios tremiam, as mãos tremiam. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Henrique! Minha voz saiu fria. Perigosamente fria. Você está reconhecendo alguém? Ele não respondeu. Apenas chorou. Soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. E então, entre soluços, entre lágrimas, entre toda a culpa que ele tinha carregado por 6 meses, ele disse: Mãe, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, sinto muito. Essas 2 palavras confirmaram tudo. Confirmaram que eu não estava louca. Confirmaram que meu marido estava vivo. Confirmaram que meu filho sabia. Sinto muito por quê, Henrique? Perguntei. Devagar, pronunciando cada palavra. Ele engoliu seco, limpou as lágrimas. E então, ali mesmo, dentro daquele carro caro comprado com dinheiro sujo, meu filho de 42 anos começou a confessar. E o que ele confessou quebrou cada pedaço de mim que ainda restava intacto. Rogério tinha uma segunda família há 25 anos. 25 anos. Desde que Henrique tinha 17, desde que era um adolescente descobrindo o mundo, desde quando eu ainda era jovem e bonita e achava que tinha um casamento feliz. A mulher se chamava Márcia. Conheceu meu marido numa feira de materiais de construção em Campinas. Começaram um caso, só que o caso nunca terminou. Cresceu, evoluiu, virou relacionamento, virou vida paralela. Rogério alugou uma casa para ela, sustentava ela. Os filhos dela eram de outro casamento, mas ele ajudava a criar. Virou padrasto, virou vovô quando nasceram os netos. E Henrique descobriu, aos 17 anos,
por acaso, num shopping em Campinas. Viu o pai de mãos dadas com outra mulher. Confrontou, e o pai implorou segredo, ofereceu dinheiro, mesada dobrada, carro aos 18, tudo que um adolescente poderia querer, e Henrique aceitou. Cresceu sabendo, cresceu mentindo, cresceu visitando a outra casa, conhecendo os meio-irmãos, os sobrinhos, vivendo duas vidas, sendo cúmplice. E quando Rogério decidiu que queria ficar só com Márcia, quando decidiu que estava cansado de duas casas, duas esposas, duas vidas, ele foi até Henrique e disse: "Preciso sumir." Foi Henrique quem sugeriu a morte falsa. "Foi ideia minha, mãe." Ele chorava tanto que mal conseguia falar. "Foi ideia minha. Eu disse que seria mais fácil do que divórcio, que você não precisaria saber, que você ficaria com uma pensão, com a casa, que você ia ficar bem. Eu achei que estava te protegendo." Protegendo. Ele achou que estava me protegendo, me fazendo enterrar um estranho, me fazendo chorar por um fantasma, me fazendo viver na mentira. "Como foi?" perguntei. Minha voz não tinha emoção. Estava além da emoção. Estava num lugar onde só existe gelo. Henrique contou tudo, cada detalhe horrível. Encontraram um morador de rua, 50 e poucos anos, câncer terminal. Algumas semanas de vida, segundo os médicos da rua. Ofereceram dinheiro para a sobrinha do homem, a única parente que ainda o visitava. 53 mil reais. Uma fortuna para ela. O homem concordou. Não tinha nada a perder. Ia morrer de qualquer jeito. Pelo menos a sobrinha ficaria com dinheiro. O plano era simples. O morador de rua daria entrada no hospital usando os documentos do meu marido, a carteira de identidade, o RG. Tudo falso, mas bem feito. Ele internaria por causa do câncer. E quando morresse, seria identificado como Rogério Ferreira. Só que precisavam de um motivo, uma razão pela qual o corpo estaria irreconhecível. Porque eu nunca acreditaria numa morte natural. Eu ia querer ver o corpo, ia querer velar de caixão aberto, ia querer ter certeza. Então eles forjaram um acidente de carro. Não um acidente de verdade, apenas os documentos. Rogério bateu o carro numa estrada entre Sorocaba e Campinas. Um caminhão. Impacto frontal. Mas não teve acidente nenhum. Foi tudo papel. Boletim de ocorrência falso. Médico pago. Diretor de hospital subornado. O morador de rua deu entrada no hospital, morrendo de câncer. Mas oficialmente estava morrendo de traumatismo craniano e múltiplas fraturas. E 2 dias depois, morreu. E eu recebi a ligação que mudou minha vida, que me disse que meu marido tinha se acidentado, que estava em estado gravíssimo, que eu precisava ir ao hospital imediatamente. Quando cheguei, já era tarde. Ele já estava morto. O médico me olhou com pena. Henrique me segurou, me disse que tinha sido rápido, que ele não sofreu, que foi instantâneo. E o corpo? O corpo estava sendo preparado, mas estava muito machucado, muito destruído. Seria melhor não ver. Seria melhor fazer a identificação por documentos, por fotos, por histórico dentário. E eu acreditei, porque meu filho estava ali, porque os médicos estavam ali, porque havia documentos, boletins, atestados. O corpo foi colocado num caixão lacrado, mogno, R$18.700. O funeral foi no dia seguinte. Eu chorei tanto que desmaiei. Henrique me amparou, me levou para casa, me deu remédios para dormir. E Rogério? Rogério estava em Hortolândia, vivo, livre, rico, porque antes de morrer, ele retirou todo o dinheiro, das contas conjuntas, das economias, do fundo de aposentadoria. R$394 mil, 43 anos de trabalho, de sacrifício, de noites sem dormir construindo as lojas, tudo retirado em pequenas quantias durante meses, para não levantar suspeita. E as lojas? As 3 lojas de material de construção valiam R$696 mil juntas. Henrique herdou tudo, porque eu era só a viúva.
Não entendia de negócios. Era melhor deixar o filho cuidar de tudo. E Henrique vendeu, uma por uma, discretamente, transferindo o dinheiro para contas em nome dele, me dando migalhas, R$ 980 por mês, enquanto me chamava de coitada pelas costas, enquanto gastava meu dinheiro em carros caros e jantares em restaurantes onde um prato custava mais do que minha pensão mensal. Quando Henrique terminou de contar, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Eu o olhei, realmente olhei. Tentei encontrar algo do menino que eu tinha criado, do bebê que eu tinha ninado, do filho que eu amava. Não encontrei nada. Só vi um estranho, um homem movido por ganância, um homem capaz de fazer a própria mãe enterrar um cadáver falso. Sai do carro, eu disse. Mãe, sai do carro agora. Ele desceu. Ficou ali parado na rua, chorando, implorando com os olhos, esperando. Esperando o quê? Perdão? Compreensão? Você está morto para mim, eu disse, e arranquei o carro. Mas desta vez eu não estava chorando. Não estava tremendo de tristeza. Estava tremendo de raiva, de fúria, de algo que estava nascendo dentro de mim e que eu nunca tinha sentido antes. Vingança. 2 horas depois, eu estava sentada numa pequena sala em Jundiaí, escritório de investigações particulares, Carlos Monteiro e Associados. O escritório cheirava a café velho e papel. Havia arquivos empilhados por todo lado. Fotos de casos resolvidos na parede. Carlos Monteiro tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhos cansados, ex-policial, aposentado. Mas ainda investigava casos privados. Foi recomendado por uma amiga minha, Sônia, que tinha usado os serviços dele quando descobriu que o marido tinha uma amante. Contei tudo, cada detalhe. Mostrei as fotos. Dei o endereço da casa verde claro. Dei o nome falso que Rogério estava usando, Eduardo Menezes. Carlos me ouviu em silêncio, fazendo anotações, de vez em quando assentindo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era pena, era respeito. A senhora quer o quê, exatamente? Ele perguntou. Provas, eu disse. Minha voz saiu firme, decidida. Provas de tudo. Cada centavo que foi desviado. Cada documento que foi falsificado. Cada ligação entre meu marido e meu filho. Cada transferência bancária. Cada mentira documentada. Tudo. Vai custar uns 15 mil, ele disse. Talvez mais, dependendo do que encontrarmos. Não me importo quanto custa, eu respondi. Eu quero destruir eles. Ele assentiu devagar. Me dê uma semana. Foram 6 dias. No 6º dia, Carlos apareceu na minha porta às 7 da noite, carregando uma pasta. Não uma pasta fina, uma pasta grossa, talvez 3 dedos de espessura, cheia de documentos, de fotos, de provas. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha espalhado as fotos. Ele abriu a pasta, extratos bancários, meses deles, mostrando retiradas constantes, pequenas quantias, 500 aqui, 1.000 ali, 2.000 acolá. Sempre abaixo do limite que levantaria suspeita no banco, mas somados, R$ 394 mil ao longo de 8 meses. Fotos, dezenas de fotos. Rogério entrando e saindo da casa verde claro. Rogério no uniforme de mecânico. Rogério numa pequena serralheria em Hortolândia, onde aparentemente trabalhava. Rogério comprando comida, Rogério buscando os netos na escola. Uma vida inteira documentada. Registros telefônicos, ligações entre Rogério e Henrique, constantes, quase diárias, durante todo o período da morte, durante o funeral, durante o luto. Eles estavam conversando, coordenando, mentindo juntos. E mais, muito mais, transferências bancárias. Henrique tinha tentado mover R$ 166 mil para uma conta no Paraguai, uma conta laranja, tentativa de blindar o dinheiro, de esconder. Por acaso, a transferência tinha sido bloqueada pelo banco por suspeita de lavagem de dinheiro, mas a tentativa estava documentada. Tem mais, Carlos disse, abrindo outra sessão. Sua voz era grave, séria.
A morte. O hospital. Consegui o nome do médico que assinou o atestado de óbito. Dr. Paulo Mendonça. Ele foi pago. R$30 mil. Consegui cópias das conversas por WhatsApp. Screenshots. E tenho 2 áudios onde ele discute os detalhes do pagamento com seu filho. Ele ligou o áudio no celular. A voz de Henrique era clara. Então você assina o atestado como morte por traumatismo craniano. O corpo vai lacrado. Minha mãe não pode ver. Desliguei. Não aguentava ouvir mais. E o morador de ruas? Perguntei. Identificado. José Carlos dos Santos. Faleceu de câncer pancreático no dia 9 de fevereiro. A sobrinha dele, Carla dos Santos, recebeu 53 mil em dinheiro vivo 3 dias antes. Temos foto dela entrando num banco com o dinheiro e temos uma testemunha, uma assistente social que cuidava do José Carlos, disposta a testemunhar. Segurei aquela pasta como se fosse ouro, porque era minha redenção documentada. Isso é suficiente? Perguntei. Carlos assentiu. Isso é mais do que suficiente. Com isso aqui, a senhora destrói ele legalmente. Mas vai precisar de um advogado muito bom. Não qualquer advogado. Um especialista em crimes financeiros. Você conhece alguém? Ele sorriu. Um sorriso pequeno. Conheço a melhor. No dia seguinte, às 10 da manhã, eu estava em São Paulo. Avenida Paulista. 23º andar de um prédio comercial de vidro espelhado. Escritório Renata Pires, advocacia especializada. Renata Pires tinha 40 e poucos anos. Cabelo preso num coque perfeito, terno cinza impecável, olhos de aço, ex-promotora. Agora advogada particular, especializada em crimes de colarinho branco, fraudes, estelionato, lavagem de dinheiro. Ela me recebeu pessoalmente. Pediu café. Sentamos numa sala de reuniões com vista para a cidade e por 2 horas ela leu cada documento, cada foto, cada extrato, cada áudio. Quando terminou, ela tirou os óculos, colocou sobre a mesa e me olhou. Helena, ela disse. Meu nome, não senhora, não dona Helena, apenas Helena. Como se fôssemos amigas, como se ela entendesse. O que seu marido e seu filho fizeram não é apenas traição, não é apenas crueldade. É crime federal. Falsificação ideológica, uso de documento falso, ocultação de cadáver, bigamia, estelionato qualificado, apropriação indébita, fraude bancária, tentativa de evasão de divisas, corrupção de funcionários públicos. Ela fez uma pausa, deixou aquilo afundar. Quanto tempo de prisão? Minha voz saiu calma, fria. Seu marido? Ela consultou umas anotações. Com todos os crimes somados, 8 a 12 anos. Se não houver acordo. Se for a julgamento com tudo isso, facilmente 10 anos. Seu filho? 5 a 8 anos, dependendo do grau de colaboração. Se ele testemunhar contra o pai, pode reduzir para 3, 4. E o dinheiro? Ela pegou uma calculadora, fez uns cálculos rápidos. Pela lei, você tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. Isso inclui as lojas, as economias, a casa, tudo. Somando tudo, a senhora deveria ter, no mínimo, R$800 mil, com danos morais por sofrimento psicológico, humilhação pública, trauma emocional. Eu consigo mais 300, facilmente. Total, 1.100.000. Talvez 1.300.000 se o juiz for sensível ao caso. 1.300.000. Do dinheiro que era meu por direito, do trabalho que era meu, da vida que me roubaram. O que precisamos fazer? Perguntei. Renata sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de uma predadora que acabou de encontrar a presa perfeita. Precisamos de uma confissão gravada em áudio. Seu filho já confessou verbalmente para você, mas precisamos dele repetindo tudo isso de forma espontânea, com detalhes, nomes, valores, datas, crimes específicos. Enquanto isso, vou preparar a papelada para pedir busca e apreensão nas empresas, bloqueio das contas e mandado de prisão preventiva. Como faço ele confessar de novo? Renata se inclinou para a frente.
Você vai convidá-lo para um almoço. Vai dizer que quer conversar, que precisa processar tudo, que precisa entender. Vai fingir que está considerando perdoá-lo. Homens como seu filho se agarram a qualquer esperança de redenção. Ele vai falar, e nós vamos gravar cada palavra. 2 dias depois, num domingo à tarde, eu liguei para Henrique. Minha mão tremia ao digitar o número. Tremia de raiva, de nojo, mas controlei a voz. Ele atendeu no 3º toque, voz hesitante, cheia de culpa. Mãe! Henrique. Eu forcei minha voz a sair suave, cansada, derrotada. Precisamos conversar. Silêncio. Então, sobre o quê? Sobre tudo. Sobre seu pai. Sobre você. Eu passei esses dias pensando, tentando entender. E eu preciso que você me explique, desde o começo, porque eu não consigo processar isso sozinha. Você pode almoçar comigo? Sem gritos, sem acusações, só eu e você, conversando. Outra pausa, mais longa. Eu consegui ouvir a respiração dele. Quando? Ele perguntou finalmente. Amanhã, segunda, tem aquele restaurante em Indaiatuba, a Cantina Toscana. Você gostava de lá? Eu lembro. 12:00. Você pode? Posso. Eu vou. Mãe. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Desliguei. E então vomitei. Corri para o banheiro e vomitei tudo. Porque fingir que ia perdoar aquele homem me fazia sentir suja, mas era necessário. Segunda-feira chegou. Cheguei ao restaurante às 11:30. Meia hora antes. Pedi uma mesa no canto, tranquila, afastada. Coloquei minha bolsa no colo, aberta. O gravador minúsculo que Renata tinha me dado estava ligado, escondido entre a carteira, o batom e um lenço. Henrique chegou pontualmente, 12:00 em ponto. Ele estava horrível, magro. Olheiras profundas como se não dormisse há semanas, roupa amassada, barba por fazer. Ele era vaidoso, sempre foi. Vê-lo assim me disse o quanto a culpa estava comendo ele por dentro. Bom, que comesse. Ele se sentou, olhou para mim, para as mãos, para a mesa. Não conseguia segurar meu olhar. Mãe, Deixa eu falar primeiro, eu interrompi. Segurei a mão dele por cima da mesa. Precisei reunir toda a minha força de vontade para não arrancar minha mão de volta, para não cuspir na cara dele. Mas sorri. Um sorriso pequeno, triste. Eu passei esses dias pensando muito, sem dormir, sem comer direito. E eu percebo que você deve ter tido seus motivos, que na sua cabeça talvez você achasse que estava me protegendo. E eu preciso entender, desde o início, quando você soube da Márcia. E então ele falou, talvez fosse culpa. Talvez fosse alívio de finalmente poder desabafar com alguém. Talvez ele realmente acreditasse que eu estava tentando perdoar. Ou talvez ele apenas fosse burro o suficiente para cair na armadilha. Ele contou tudo, cada detalhe. Ele tinha 17 anos quando descobriu. Foi num sábado, estava no shopping Iguatemi, em Campinas com os amigos. Viu o pai de longe, de mãos dadas com uma mulher. Não foi um toque casual, não foi um aperto de mãos de negócios. Foi íntimo, carinhoso, marido e esposa. Henrique seguiu eles, viu quando entraram num restaurante, quando pediram comida, quando se beijaram. Não um beijinho na boca, um beijo de casal apaixonado. Henrique esperou. Confrontou o pai na saída, e Rogério não negou. Chorou, implorou. Disse que amava Márcia, que era diferente, que não era só sexo, era amor de verdade, e ofereceu dinheiro. Mesada dobrada. Carro no aniversário de 18. Tudo que um adolescente poderia querer em troca de silêncio. E Henrique, meu filho, aceitou. Cresceu sabendo. Visitando a outra casa. Chamando Márcia de tia. Brincando com os filhos dela. Os meio-irmãos. Conhecendo os netos. Sendo vovô junto com o pai. Vivendo 2 vidas. E quando Rogério decidiu largar tudo, largar a mim, foi Henrique quem teve a ideia. A morte falsa. Henrique quem procurou o morador de rua. Henrique quem pagou o médico. Henrique quem coordenou cada detalhe. Por quê?
Eu perguntei, mantendo a voz calma, curiosa, como se realmente quisesse entender. Por que não apenas se divorciar de mim? Porque você levaria metade de tudo, mãe, ele disse, como se fosse óbvio, como se eu fosse estúpida por perguntar. Metade das lojas, metade das economias, metade da casa. E o pai não queria isso. Ele disse que tinha trabalhado muito, que merecia ficar com tudo, que você sempre foi dona de casa. Nunca trabalhou de verdade. Então por que você merecia metade? Precisei controlar cada músculo da minha face para não explodir. Dona de casa. Como se criar um filho não fosse trabalho, como se manter uma casa não fosse trabalho, como se 43 anos de dedicação não valessem nada. E as lojas? Perguntei. Você vendeu? Quanto tirou? 380 mil das 3, mais ou menos. A primeira eu vendi por 120, a segunda por 130, a terceira por 130. O resto foram custos, impostos, essas coisas. E o dinheiro que seu pai retirou? Das economias? 394 mil. Ele foi retirando aos poucos. 5 mil aqui, 10 mil ali, durante 8 meses. Depositava numa conta laranja, em nome de uma empresa fantasma. Depois transferiu tudo para o Paraguai. Você também tentou mandar dinheiro para fora? Ele assentiu. 166 mil. Mas o banco bloqueou. Suspeita de lavagem. Tive que inventar uma desculpa. Disse que estava comprando um imóvel. Consegui desbloquear, mas desisti de mandar para fora. Deixei numa conta aqui mesmo, em nome de uma empresa minha. E a pensão? Os 980 que você me dá? É o mínimo, mãe. O suficiente para você viver. Você tem a casa, não tem mais gastos grandes, não precisa de mais do que isso. 980 reais, enquanto ele dirigia um BMW de 200 mil. E o morador de rua, o José Carlos? Câncer, terminal. A sobrinha dele, a Carla, precisava de dinheiro. Ofereci 53 mil. Ela aceitou na hora. O José Carlos ia morrer de qualquer jeito. Pelo menos a sobrinha ficou com alguma coisa. Foi bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Exceto para o homem que morreu com o nome errado. Exceto para mim, que enterrei um estranho. E o médico? O Dr. Paulo? 30 mil. Ele assinou o atestado de óbito. Declarou morte por traumatismo craniano. Coordenou o caixão lacrado. Disse que você não podia ver o corpo. Funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Como se fosse uma operação de sucesso. Como se não fosse destruição da vida de uma pessoa. Quando o almoço acabou, eu toquei o rosto dele. Obrigada por ser honesto comigo, por me explicar. Eu ainda preciso processar tudo isso, mas... Obrigada. Ele chorou. Eu te amo, mãe. Eu errei. Eu sei. Mas eu te amo. Eu o abracei. Senti ele tremer nos meus braços e não senti nada. Absolutamente nada. Saí daquele restaurante com uma gravação de 53 minutos. Cada crime confessado, cada valor confirmado, cada nome citado, cada detalhe documentado. E não senti remorso. Naquela mesma tarde, às 14 horas, a Polícia Civil, com mandado judicial assinado pelo juiz, invadiu o escritório da loja que ainda estava em nome de Henrique em Valinhos. 8 policiais. Computadores apreendidos, arquivos confiscados, documentos levados, funcionários interrogados. Às 15 horas, a Receita Federal bloqueou todas as contas bancárias associadas a Henrique Ferreira. Às 17 horas, Henrique foi preso preventivamente em sua casa por fraude qualificada, falsificação de documentos, corrupção de funcionário público, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. As contas bancárias de Eduardo Menezes foram bloqueadas também. CPF bloqueado. Documentos invalidados. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda precisava olhar aquele homem nos olhos. 3 dias depois, numa quinta-feira de manhã, voltei para a Guelco, Casa Verde Claro, em Hortolândia. Desta vez, não me escondi. Não me escondi em canto nenhum. Estacionei bem na frente. Desci do carro. Caminhei até a porta.
Toquei a campainha. Márcia abriu, ainda com aquele sorriso de quem não sabe de nada, de quem vive numa mentira confortável. Pois não? Ela perguntou. Meu nome é Helena Ferreira, eu disse, devagar, firme. Esposa legal de Rogério Ferreira, o homem que vive nesta casa com você. O sorriso dela desapareceu, congelou, e então se transformou em confusão. O quê? Quem? Rogério! Eu gritei para dentro da casa. Rogério Ferreira! Vem aqui agora! Ele apareceu, secando as mãos num pano de prato. Deve ter estado na cozinha. Quando me viu, ficou branco, branco como papel. As pernas tremeram. Ele se segurou na parede. Helena. Ele disse meu nome pela primeira vez em 6 meses. Sua voz saiu fraca, rouca. Rogério? Respondi. Então olhei para Márcia. O nome dele é Rogério Ferreira, natural de Sorocaba. 59 anos. Foi meu marido por 43 anos. Casamos em 1982. Tivemos um filho, Henrique. Construímos 3 lojas juntos. Tínhamos uma casa em Valinhos e 6 meses atrás eu o enterrei. Ou achei que tinha enterrado. Na verdade, enterrei um morador de rua chamado José Carlos dos Santos, enquanto seu marido, Rogério, estava aqui, vivendo com você. Isso é mentira! Márcia gritou. Sua voz saiu aguda, histérica. Ele é Eduardo Menezes. Nós estamos juntos há 25 anos. Ele mora aqui, com a minha família. 25 anos de mentira, eu disse, ainda calma, fria. Porque durante esses 25 anos ele estava casado comigo também, vivendo 2 vidas, 2 casas, 2 esposas, 2 famílias. Olhei para Rogério. Ele estava encolhido, pequeno, patético. Quer negar? Perguntei. Quer dizer que essa cicatriz na sobrancelha não é da queda de bicicleta em 1982, quando você tinha 13 anos? Que essa mancha de nascença no pescoço não está lá desde que você nasceu? Que esse dedo mindinho torto não é da fratura no jogo de futebol quando você tinha 16? Quer dizer que você não tinha um gato chamado Mingau quando era criança? Que sua mãe não morreu de câncer de mama em 1999? Que você não tem medo de altura desde que caiu de uma árvore aos 8 anos? Cada detalhe, cada memória, cada pedaço íntimo da vida dele que só uma esposa de 43 anos saberia. Márcia olhou para ele. Os olhos dela imploravam, suplicavam por uma negação, por uma explicação, por alguma coisa que fizesse sentido. Ele não disse nada, apenas baixou a cabeça. E com esse simples gesto, confirmou tudo. Márcia desabou. Literalmente desabou. Caiu de joelhos ali na soleira da porta, soluçando. As mãos no rosto, o corpo inteiro tremendo. As crianças apareceram, assustadas. O menino perguntou, Vovô, por que a vovó está chorando? Vovô. Aquela palavra de novo, como uma faca. Tirei um envelope da minha bolsa, grosso, oficial. Notificação judicial, eu disse entregando para Rogério. Estamos anulando seu certificado de óbito. Invalidando todos os documentos falsos em nome de Eduardo Menezes, requerendo a prisão preventiva por falsificação ideológica, uso de documento falso, bigamia, estelionato qualificado, fraude bancária e corrupção de funcionário público. Em breve, legalmente, Rogério Ferreira vai existir de novo e vai responder por cada crime que cometeu. Ele pegou o envelope com mãos tremendo. Você quer vingança? Ele perguntou. Sua voz saiu fraca, quebrada. Não, eu respondi. Vingança seria te matar, seria fazer você sofrer fisicamente. Não, eu não quero vingança, eu quero justiça. Eu quero cada centavo que é meu por direito. Eu quero te ver pagar legalmente pelo que fez. Eu quero que você perca tudo, como eu perdi tudo quando achei que você estava morto. Virei as costas. Comecei a descer os degraus da varanda. Parei, me virei. Ah, e Rogério? Nosso filho está preso. Prisão preventiva. Vai responder como cúmplice, porque ele também destruiu a vida da mãe por dinheiro.
Vocês dois são iguais. Vocês dois merecem o que está vindo. E saí. Deixei Márcia chorando. Deixei Rogério segurando aquele envelope. Deixei as crianças confusas. Deixei a mentira desmoronando. E não olhei para trás. Nos meses seguintes, assisti cada peça cair como dominós. O tribunal anulou as vendas das lojas, declarou as transações como fraudulentas. Eu assumi o controle das 3 unidades, contratei um administrador, arrumei tudo e 3 meses depois vendi, por R$786 mil. Um preço justo, um preço honesto. O dinheiro que Rogério tinha escondido foi rastreado. A conta no Paraguai foi bloqueada. O dinheiro foi repatriado. Eu recuperei 442 mil. A casa em Valinhos foi confirmada em meu nome. Sempre foi minha mesmo. Mas agora estava documentado. Ninguém poderia me tirar. Por danos morais, humilhação pública, sofrimento psicológico e traição de boa-fé, o juiz concedeu R$162 mil de indenização. Total recuperado, R$1.490.000. Do total, doei 100 mil para uma ONG em Sorocaba que ajuda mulheres vítimas de abuso financeiro. Mulheres que, como eu, foram roubadas por maridos e filhos. Mulheres que tiveram suas vidas destruídas por ganância. Com o resto, investi, parte em CDB, parte em renda fixa, parte em ações. Consultei especialistas, fiz tudo certo, legalmente, honestamente. 3 meses depois do início de todo o processo judicial, eu estava num cruzeiro, mar Mediterrâneo, saindo de Santos, destino, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Eu e 2 amigas de infância, Sônia e Aparecida. Mulheres que eu tinha perdido contato durante o casamento, porque Rogério sempre dizia que viajar era desperdício, que tínhamos que guardar dinheiro, que não era prioridade, enquanto ele gastava com uma segunda família. Pela primeira vez em décadas, eu estava viajando sem pedir permissão, sem ajustar minha agenda à de um marido, sem prestar contas a um filho. Só eu, minha mala, meus sonhos, meu futuro. Fiquei no mar por 21 dias. Visitei 8 países, comi em restaurantes caros, bebi vinhos que custavam mais que a pensão que Henrique me dava. Comprei roupas, joias, livros e pela primeira vez em 6 meses eu dormi a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã procurando um fantasma. Rogério foi julgado 8 meses depois da prisão. O processo foi rápido. As provas eram esmagadoras. O advogado dele tentou alegar estresse, depressão, crise de meia-idade, bobagens. Foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado, crimes contra a administração pública, fraude qualificada, falsificação de documento, bigamia. Foi enviado para a penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Cumpriu 2 anos. No 3º ano, numa manhã de agosto, ele sofreu um ataque cardíaco. Na enfermaria da prisão. Morreu antes de chegarem os médicos. Infarto fulminante. 59 anos. Dessa vez, a morte foi real. Eu fui notificada. Como cônjuge legal, tecnicamente eu tinha direito de decidir sobre o funeral, sobre onde enterrar, sobre a cerimônia. Eu escolhi cremação. Sem cerimônia, sem velório, sem flores, sem orações, sem nada. Paguei o mínimo, o suficiente para transformá-lo em cinzas. As cinzas foram descartadas. Não sei onde. Não perguntei, não quis saber. Podia ter pedido para ficarem comigo, podia ter jogado no mar, podia ter enterrado. Não quis. Ele não merecia nem isso. O primeiro funeral dele já tinha sido caro demais. Henrique colaborou com as autoridades, entregou documentos, gravações, depoimentos, testemunhou contra o pai, contra o médico, contra a sobrinha do morador de rua. Por isso, sua pena foi reduzida, de 8 anos para 3. Cumpriu 2, saiu por bom comportamento. Hoje, ele vive em Porto Alegre, longe de mim, longe de São Paulo, longe das memórias. Trabalha numa marcenaria, faz móveis sob encomenda, ganha R$2.000 por mês.
Vive num apartamento alugado, kitnet, um quarto, uma cozinha, um banheiro. Ele liga de vez em quando, de 3 em 3 meses. Talvez. Conversamos 5 minutos. Ele pergunta como estou. Eu digo que estou bem. Ele diz que sente falta. Eu não digo nada. Ele diz que me ama. Eu digo, eu sei. Eu o amo. Ainda é meu filho. Ainda é o bebê que eu carreguei. Mas o homem que ele se tornou, esse eu não conheço. Esse eu não consigo perdoar. Talvez um dia. Talvez, mas não hoje. Hoje, aos 70 anos, eu vivo de R$ 3.100 por mês vindos de investimentos e mais 1.700 do meu ateliê de costura em Vinhedo. Voltei a costurar. Era meu sonho quando jovem, ter um ateliê, fazer roupas. Rogério sempre dizia que era bobagem, que não dava dinheiro, que era perda de tempo. Hoje eu costuro vestidos de festa, vestidos de noiva, reformas, e sou feliz fazendo isso. Acordo quando quero, como o que quero, assisto o que quero, viajo quando quero. Tenho minha rotina, minha casa, meu dinheiro, meu nome. Não peço permissão, não dou satisfação, não finjo mais. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está em silêncio, quando estou sozinha com meus pensamentos, eu me pergunto se valeu a pena. Se valeu a pena destruir minha família, denunciar meu filho, ver meu marido morrer na prisão, viver com o peso de ter colocado as 2 pessoas que mais amei atrás das grades. A resposta é sempre a mesma. Sim, valeu cada segundo, cada lágrima, cada pesadelo. Porque antes de tudo isso, eu já estava morta. Só não sabia. Morta na mentira, morta na dependência financeira, morta no papel de esposa submissa que acreditava em tudo, morta na ilusão de família feliz. O que morreu de verdade não foi Rogério, foi minha inocência, minha confiança cega, minha disposição de ser pequena para caber na vida de outra pessoa. E o que sobreviveu? Minha dignidade. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que confiança quebrada não se cola de volta com desculpas e lágrimas. Aprendi que às vezes a justiça tem que custar sangue, tem que doer, tem que destruir, porque reconstruir em cima de mentira não é reconstrução, é afundar mais rápido. Então eu destruí tudo e reconstruí do zero, sobre verdade, sobre honestidade, sobre mim mesma. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 70 anos, cabelos grisalhos, rugas profundas, marcas do tempo e da dor, mas também vejo força. Vejo uma mulher que sobreviveu ao pior tipo de traição, a traição da família, a traição de quem jura amor eterno, a traição de quem deveria proteger. Vejo uma mulher que enterrou 2 homens, um que nunca existiu e outro que deixou de merecer existir. Vejo uma mulher que perdeu um filho para a ganância e ganhou a si mesma de volta. Vejo cicatrizes, muitas cicatrizes, mas também vejo uma sobrevivente, porque tem uma diferença imensa entre ser vítima e ser sobrevivente. A vítima aceita, se conforma, perdoa rápido demais porque perdoar dói menos que lutar. Esquece para não sofrer. A sobrevivente luta, documenta, processa, cobra, exige. E só perdoa quando a justiça já foi feita, quando o preço foi pago, quando a dignidade foi restaurada. Eu escolhi ser sobrevivente. E se você está me ouvindo agora, se está se identificando com alguma parte dessa história, se de alguma forma isso ressoa em você, saiba de uma coisa: você também pode escolher. Pode escolher não aceitar migalhas quando merece a mesa inteira. Pode escolher não acreditar em desculpas quando os fatos provam traição. Pode escolher investigar quando algo não faz sentido, quando a intuição grita que tem algo errado. Pode escolher lutar quando todo mundo diz para deixar para lá, para esquecer, para seguir em frente. Pode escolher sua dignidade acima da paz falsa, porque paz construída em cima de mentira não é paz, é prisão. E eu me libertei, levei comigo as cicatrizes, as noites sem dormir, as lágrimas que ainda caem de vez em quando, sem aviso,
quando alguma música toca ou quando vejo um casal de idosos de mãos dadas na rua. Mas também levei algo muito mais valioso. Levei meu nome de volta, meu dinheiro de volta, minha vida de volta, minha liberdade de volta. E hoje, quando caminho pelas ruas de Vinhedo, quando trabalho no meu ateliê, costurando vestidos de noiva para mulheres jovens, cheias de sonhos, quando viajo com minhas amigas e rio de verdade pela primeira vez em décadas, eu sei uma coisa com absoluta certeza. Eu não sou mais aquela mulher que chorou num supermercado. Eu não sou mais a viúva que foi enganada. Eu não sou mais a mãe que protegia o filho às cegas. Eu sou a mulher que transformou choque em estratégia, dor em ação, traição em justiça. Sou a mulher que enterrou o homem que a traiu, que cremou os restos da mentira, que transformou cinzas em recomeço. Sou a mulher que sobreviveu e que está, finalmente, depois de 70 anos, vivendo de verdade. De onde você está assistindo agora? Do Brasil, de Portugal, de Angola, de outro país de língua portuguesa? O que mais te chocou nesta história? Foi a traição do marido que forjou a própria morte? Foi a cumplicidade do filho que ajudou a enterrar um estranho? Foi o fato de que ela levou 6 meses para descobrir? Ou foi a vingança fria e calculada dela? E a pergunta que não quer calar, a pergunta que você está se fazendo agora mesmo: você teria feito o mesmo? Teria destruído sua própria família para recuperar sua dignidade? Teria colocado seu filho na prisão? Ou teria escolhido o silêncio, a conformidade, a paz falsa? Responda nos comentários. Eu quero saber. Eu leio todos, todos mesmo. Se essa história te impactou, se te fez sentir algo, se mexeu com você de alguma forma, deixe seu like agora. Esse like não é só um botão, é uma forma de dizer que você entende, que você apoia, que você reconhece que justiça às vezes precisa ser dura para ser real. Se inscreva no canal. Aperte o sino das notificações, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas reais que foram traídas, humilhadas, roubadas, destruídas e que não aceitaram o papel de vítima, que lutaram, que venceram, que se reergueram das cinzas. Histórias de justiça, de recomeço, de vingança que é, na verdade, apenas dignidade sendo restaurada, respeito sendo exigido, humanidade sendo recuperada. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquela amiga que está passando por um divórcio difícil, com aquela tia que descobriu traição, com aquela vizinha que está sendo manipulada, com qualquer pessoa que precise ouvir que não está louca, que não está exagerando, que tem o direito de cobrar o que é seu, de lutar pelo que merece. E já aproveita e assista o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora, porque lá eu conto a história de uma outra mulher, uma mulher de 65 anos, que também foi traída, mas cuja vingança foi ainda mais devastadora, ainda mais criativa, ainda mais impactante. Até lá. E lembre-se sempre, grave isso no seu coração, tatue isso na sua mente. Dignidade não é negociável, respeito não se implora, e você nunca, nunca está louca por confiar nos seus próprios olhos.